Olá a todos e a todas, meu nome é Paulo Diniz, professor do Instituto Federal de Pernambuco, campus Olinda, e este é nosso curso de EAD, Roteirizando as Histórias em Quadrinhos. Vimos nas lâminas anteriores, já em roteiro, as três partes que montam a roteirização da história em quadrinhos. Vimos o argumento, que é bem simples, coisa rápida, que é onde a minha história se baseia. Vimos a sinopse, que é um pouquinho mais elaborada, que exige um pouquinho mais de concentração de como contar a história, de como a história vai ser contada. Vimos a storyline, a curva dramática, que demarca os pontos principais da história. E ficou faltando ver o roteiro, que vamos ver agora nas próximas lâminas. Então, em que vai diferenciar um roteiro de quadrinhos das outras mídias, do roteiro para vídeo, de um roteiro para cinema? Bem, primeiramente que o personagem ele é esculpido, ele é criado, ele é montado pela dupla roteirista-desenhista. Lembrando que estamos trabalhando com um tipo de roteiro que vamos ver já já, que é o chamado full script. A palavra inglesa que significa roteiro completo, certo? Então vamos ao termo roteiro completo, que é aquele em que você tem um roteirista que escreve a história, descreve os personagens, monta o roteiro, e o desenhista transforma esse roteiro em imagens. Então, esse modelo há uma elaboração escrita muito grande. O roteirista ele descreve pormenorizado o que vai acontecer na história, o que vai acontecer no quadrinho, como vai ser montado o quadrinho para aquele momento. Então, o roteiro ele é mais elaborado, ele é mais descrito, ele é mais minimamente montado. Então nós vimos o argumento, vimos a sinopse e agora vamos entrar no roteiro. Então no roteiro do quadrinho há essa necessidade de você descrever como é que vai ser a cena, porque ela vai ser desenhada. Lembre-se que uma coisa que aproximava muito o roteiro, um roteiro de cinema para um roteiro de quadrinhos, ou um elemento que aparecia tanto no quadrinho como no cinema, era o storyboard. Mas a gente vai ver que o storyboard no quadrinho, ele praticamente já é o próprio quadrinho. Dependendo do tipo da história, o tamanho dela, talvez seja necessário um storyboard. Mas ele é mais imprescindível ao cinema do que aos quadrinhos. Porque nos quadrinhos o storyboard já é o próprio quadrinho, já é a própria página, já é a própria narrativa. Então, não se encontra tantos exemplos de storyboard em quadrinhos, embora isso seja comum, certo? Mas como eu falei, a própria página já é o desenho, já é o quadrinho, já é a narrativa no papel desenhado. Então, na criação do roteiro, nós temos, primeiramente, a descrição da ação do quadrinho, ou no quadrinho, que lembre-se, temos elementos que é o enquadrinhamento, vamos ter perspectiva, vamos ter linha de movimento e vamos ter os balões. Então, essa descrição da ação do quadrinho, ela envolve esses três elementos fundamentais para a linguagem das HQs. Então, quando fala descrição, é descrito, você praticamente desenha com palavras aquilo que o desenhista vai ver, ou vai imaginar e vai desenhar. Segundo, divide-se a malha em linhas e colunas de forma regular, como fosse uma malha, quem trabalha com design gráfico, uma malha gráfica para uma revista. 3 colunas por 3 linhas. 4 linhas por 3 colunas. Aí vai depender de como sua malha vai ser construída. E a partir daí, começa a se montar, quase que um storyboard, mais uma linha dramática, uma curva dramática, para
a definição de como vai se enquadrinhar, como se vai montar, como se vai criar os elementos dentro do quadrinho. Então nós temos uma descrição do que vai ser feito, nós temos um local onde essa descrição ela vai estar amarrada, que é o quadrinho, e vamos ter a curva dramática representada dentro da página ou, no caso, dentro do storyboard, certo? Então, a criação do roteiro, nós temos dois modelos, né? Esse baseando em Gianni Danton. O livro dele está na nossa bibliografia, eu vou colocar aí um link aqui, né? O professor gentilmente liberou para todo mundo na internet o livro dele, desde que cite, logicamente, a fonte como referência, como todo trabalho científico deve fazer. Então, Danton, ele define dois tipos de roteiro, né? O full script, a gente já falei aqui, né, que é o roteiro completo, no qual o roteirista tem controle total sobre a obra. O exemplo que ele dá é Alan Moore. Agora, um adendo aí é o seguinte, ele cita Alan Moore, né, como esse full script. Alan Moore fez um trabalho que ele coloca que é o Watchmen, só que é década de 80. O full script, né, ele é bem anterior. A característica do full script é que ele não segue um padrão meio de linha de montagem. A gente vai ver isso quando o segundo modelo, que é o padrão Marvel. Por que não segue um padrão de linha de montagem? Porque nós temos um roteirista que assina e nós temos um desenhista que elabora a parte gráfica. Ou às vezes o desenhista e o roteirista são a mesma pessoa. Mas esse full script, ele vem desde que as narrativas começaram a ser bem mais elaboradas na década de 30. Só que o modelo que vai ganhar corpo com as editoras norte-americanas, diferente das europeias, vai ser um modelo muito de produção industrial. Enquanto o modelo europeu, vamos usar esse termo, esse full script, de algumas editoras norte-americanas, né, que queriam algo menos jogado, vamos usar esse termo, né, menos industrial. Esse modelo, você tem o roteirista, o desenhista, que fazem praticamente todo o trabalho, né? Há um modelo que a gente chama Marvel, que é esse que a gente vai ver agora, em que Stan Lee, né, criou esse modelo, ele dá mais ou menos a visão geral do processo, ou seja, ele não descrevia pormenorizado as histórias. Então, esse modelo, ele é muito industrial, né, no sentido de que você tem um personagem, daí a força do personagem na Marvel e, de certa forma, na DC. Não vai ser raros as brigas, né, dos roteiristas, dos desenhistas, que criavam os personagens, mas os personagens pertenciam não a eles, mas a Marvel ou a DC. Bob Kane, que falei logo no início aqui, né, do nosso curso, teve problemas com a DC. Shuster e Siegel, ainda hoje, mesmo mortos, a família na briga pelos direitos do super-homem. Então, porque o personagem é mais importante e a história vem a reboque. Só que na década de 80 é que vamos ter uma mudança de padrão, no qual começa a entrar esse modelo europeu, né? Alguns autores começam a destacar mais, né? E aí Frank Miller no desenho e no argumento, David Mazzucchelli no desenho junto com Frank Miller, Alan Moore com David Lloyd. Então vejam que a industrialização dos quadrinhos, vamos usar esse termo, fazia com que você tivesse uma divisão em série, uma divisão das etapas. Então se você pegar lá o quadrinho Marvel, né, embaixo tinha argumento, que ele chama na realidade de roteiro, que eu discordo, certo? Mas seria o argumento, que seria a história. Depois teríamos o desenhista, o arte finalista, aí viria o colorista
e o letreirista, o cara que fazia o letreiro. Então, praticamente era uma linha de montagem, né, no qual o que se tinha era o personagem. Daí essa força, né, da Marvel e da DC em super-heroísmo e na marca dos personagens. Então, o Super-Homem, as cores e o símbolo, o Batman com o símbolo, o Demolidor com, né, a marca dele, o DD. Então, esse modelo, esse roteiro Marvel, certo? Que também é muito genérico, não é o que nós vamos fazer aqui, certo? Vamos trabalhar, voltando para cá, com o que Danton chama de full script, no qual você, roteirista, você vai dizer o que é que você quer que o cara desenhe, certo? Você vai ter uma parceria com o desenhista, e aí quanto mais você controla, quanto mais você descreve, mais há essa tabelinha entre roteirista e desenhista, que também não é uma relação muito fácil, certo? Porque um quer uma coisa e o outro vai fazer a parte gráfica, certo? E aí o nosso modelo, né, que eu vou deixar também para vocês quando for fazer as atividades. Vejam que a primeira página nós temos 3 colunas. Na primeira coluna nós temos o quadrinho, ou seja, qual é o número do quadrinho, a numeração dele. Na segunda coluna, o enquadrinhamento, que é justamente como você vai descrever o que você quer que tenha ou esteja nos quadrinhos. Então vai haver nessa coluna, que pode ser maior, essa tabela é meramente ilustrativa, né? E é uma tabela que eu criei, né? Mas você pode fazer papel separado, aí é a critério de como você cria a sua metodologia para fazer esse roteiro. Então você tem um enquadrinhamento, você vai colocando, e a parte textual. Essa parte textual é a fala ou as caixas de interlúdio. Então basicamente essas 3 colunas seguem aquelas 3 linguagens que nós vimos logo no início que caracterizavam o quadrinho, que era o quadrinho, as linhas de movimento e o texto ou balão. E como é essa numeração? Vejam que aqui eu fiz um exemplo, né? Esse exemplo daqui, Q1 e Q2, ele está atrelado à segunda página. Veja, aqui está a página do roteiro e aqui está a página onde o desenhista vai se basear para fazer o quadrinho, a história em quadrinho. A nossa malha, ela tem 4 colunas, ou 4 linhas por 3 colunas. Ou seja, 3 colunas e 4 linhas. Numeramos cada quadrinho com um código. Eu coloquei Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11 e Q12. Ok? Aí por que essa numeração? Veja, quando eu for escrever no roteiro, vejo que o Q1 está aqui demarcado. Eu digo 2 indivíduos conversando, sentados em uma sala ao fundo, uma janela panorâmica com o mar ao fundo. Já anoitecendo, personagem 1 está com a xícara de café na mão direita, com a esquerda aponta para a prateleira de livros atrás do personagem 2, que se vira para ver o que está sendo apontado. No texto que vamos ter seria personagem 1, você deveria ler aquele livro vermelho. Personagem 2, por quê? No quadrinho 2, o personagem 2 tentando se virar para pegar o livro, a visão é do personagem 1 para o personagem 2, em plano americano, da cintura para cima. Texto, personagem 2, não consigo alcançá-lo, depois eu pego. Personagem 1, levante-se, pegue-o assim não vai alcançá-lo. Q1 e Q2 estão aqui. Tem cores diferentes para saber que eles são quadrinhos diferentes. Mas vamos dizer que eu queira que esse
bloco aqui é que venha o próximo desenho, que pode ser o personagem 2, por exemplo, se levantando para realmente pegar o livro. E aí eu coloco Q4, Q5, Q7 e Q8. Então, esses 4 quadrinhos, eles vão ser descritos como uma coisa só. Então, note que a malha, só para me guiar, ela não é uma camisa de força, ela não é algo que me limite, ela me baseia para que eu possa descrever o que vai ser feito. Então, aqui eu posso sangrar, né, que é extrapolar a margem do quadrinho. Um quadrinho ou um desenho pode extrapolar o limite do outro quadrinho. Então fica ao quadrinista, ao desenhista e ao roteirista trabalhar com esses elementos. Lembrando que nós vamos escrever uma história para uma página, que é razoável, e ao final para 8 páginas, que seria uma brochura. Então vejam que para você manter esse padrão, certo? De 8 páginas, uma história grande, né, de 20, 30, 40 páginas, uma série de 80 páginas, você tem que ter essa base, esse modelo para se guiar. Então, o nosso modelo que estamos trabalhando aqui, o modelo básico, vai estar disponível em PDF e em Word, para que vocês possam montar. Ele segue esse padrão. Então, aqui eu escrevo e descrevo o que ocorre nos quadrinhos, e na página, já com a malha gráfica, eu faço o esboço já desenhando o que é que eu quero que apareça aqui. Por isso que quando eu falo que storyboard, às vezes ele não tem um efeito muito grande nos quadrinhos, porque não há essa necessidade de fazer o storyboard antes de desenhar. Praticamente você já imagina o quadrinho e começa a desenhar a página ou a série. Ok? Posteriormente vamos fazer a atividade de criar uma página e quadrinizar essa página. Fica para a próxima lâmina. Até lá!